os resultados da minha pesquisa, que é uma revisão integrativa da literatura sobre emoções, comportamento alimentar e satisfação corporal na pandemia de Covid-19. Fui orientada pela professora Rúbia Giordani, do Departamento de Nutrição, e a minha modalidade é PIBIC-CNPq. Bom, o objetivo dessa apresentação é apresentar de maneira assíncrona os resultados da minha pesquisa, que foram desenvolvidas na modalidade PIBIC e CNPq no edital 2020/2021. Nessa apresentação, vamos estar falando sobre a introdução e objetivo do trabalho, hipótese de pesquisa, revisão bibliográfica, metodologia e resultados. Bom, na pandemia houve maior consumo de alimentos hiperpalatáveis, que são os alimentos também chamados de ultraprocessados, que são ricos em sal, açúcar e gordura. As mulheres, por terem seu comportamento alimentar mais ligado às emoções, estão mais suscetíveis a mudanças provocadas pela pandemia. O objetivo do meu trabalho foi investigar as influências da pandemia de Covid-19 na saúde mental e no comportamento alimentar das mulheres. A hipótese que eu investiguei, foram que as mulheres, por terem seu comportamento alimentar ligado às emoções, tiveram seu comportamento alimentar afetado durante a pandemia. Bom, isolamento e quarentena foram uma das medidas que governos ao redor do mundo todo adotaram para conter o avanço do vírus. Essas medidas estão associadas a experiências negativas, como afastamento de amigos e familiares, perda de liberdades, incertezas econômicas, sociais e políticas. O comportamento alimentar das mulheres também. O comportamento alimentar pode ser definido como a relação entre o organismo e seu ambiente, através da alimentação. Nesse conceito está incluso repertórios, hábitos, cultura e experiência com os alimentos. Há 4 fatores determinantes: escolaridade, renda, cultura e imagem corporal. Esses 4 fatores incluem a relação entre os 4, estão relacionados a maior influência a determinados comportamentos alimentares. Bom, quando comparada a homens, as mulheres tendem a comer mais quando em situações de estresse e ansiedade. O sabor, preço e o estado de saúde, que é ligado também à imagem corporal, são fatores determinantes nas escolhas alimentares das mulheres. Na pandemia, cresceu o número de usuários de aplicativos de comida, como o iFood e o Uber Eats, e a renda de toda a população foi afetada. Então, a população, na sua maioria, preferiu alimentos mais calóricos, com mais açúcar, mais gordura e sal, que são alimentos também mais baratos, alimentos e menos saudáveis. Também são chamados de alimentos ultraprocessados. Bom, essa revisão integrativa seguiu os passos definidos por Mendes em seu estudo, que seria, primeiramente, formular uma questão norteadora, depois, estabelecer critérios de inclusão e exclusão, depois, coletar dados por meio de instrumentos de pesquisa e, por fim, analisar criticamente esses resultados. Essa pesquisa que eu realizei teve como pergunta norteadora como a pandemia de Covid-19 está influenciando o comportamento alimentar e saúde mental das mulheres, utilizando com termos-chave pandemics, fit behavior, woman e mental health, que seria em português pandemia, comportamento alimentar, mulher e saúde mental. Utilizei 2 plataformas de pesquisa, que seria a Web of Science e a PubMed, durante os meses de novembro e dezembro de 2020. Os critérios de inclusão foram estudos empíricos, ou seja, o autor tinha que coletar dados com publicação em 2020, que tenha sido revisado aos pares e publicados em português, inglês ou espanhol. E o único critério de exclusão que eu utilizei foi o estudo ter sido realizado com patologias específicas. Bom, inicialmente, utilizando termos combinados, nas plataformas que já tinha dito anteriormente, eu pesquisei e li o título, o resumo, para verificar se condizia com a proposta do estudo. Nessa leitura, eu selecionei 158 artigos, depois li o artigo completo para ver se condizia com a proposta do estudo e eliminação de artigos duplicados. Finalizei com 25 artigos. Por fim, li o artigo completamente de maneira criteriosa, onde pude identificar e analisar a metodologia e a população estudada. Por fim, cheguei à análise de 20 artigos. Analisando esses artigos, foi possível ver que os objetivos, no geral, eram entender, eles buscavam entender como as medidas de enfrentamento à pandemia afetavam a saúde mental e o comportamento alimentar das mulheres. A metodologia, a maior parte, utilizou questionários próprios e sem validação. A coleta, 60% foi feita de maneira online, através das redes sociais. 40% dos artigos foram publicados em artigos, jornais e revistas especializadas em saúde pública. 20% dos artigos, somente 20% foi realizado com uma população exclusivamente feminina, os outros 80% tinham uma população, grande parte feminina, e apenas um artigo afirmou que que os homens são mais suscetíveis que mulheres para se preocupar e têm uma maior sensibilidade à ansiedade do que as mulheres. Porém, esse artigo tinha uma amostra muito pequena e tinha uma amostra muito pequena e só. Porém, esse artigo tinha uma amostra muito pequena e a sua metodologia
Estatística era falha, não era bem descrita. 3 trabalhos definiram como grupo de risco, sendo mulheres, estudantes desempregados e com um diagnóstico anterior de alguma patologia mental. Não foi identificado estudos com grandes populações e não há consenso, como pudemos ver anteriormente, sobre qual metodologia de estudo a melhor metodologia de estudo a ser aplicada para analisar esses fatores. Aqui estão as referências que eu citei ao longo dessa apresentação. E aqui eu deixo um agradecimento ao CNPq, à CAPES, ao FPR e ao Departamento de Nutrição. É isso. Obrigado. Qualquer coisa,